Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podemos nos assentar? Meus queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas da igreja, o tempo que estamos celebrando, o tempo do Advento, é um tempo todo especial, o tempo oportuno para que consigamos, por meio da liturgia, olhar para dentro do nosso coração e, ao examinarmos o nosso interior, fazer aquilo que a própria oração da Santa Missa nos sugere: rejeitar as coisas que passam e abraçar as que não passam. O Papa Emérito Bento XVI nos ensina que, nas 2 primeiras semanas do Advento, o nosso olhar está voltado para o alto, para o Senhor que vem. E que vem, como nós ouvimos o profeta Isaías nos lembrar, vem para nos trazer libertação. E esta libertação que este menino que vai nascer vem nos trazer, é a libertação contra tudo aquilo que perverte e pode fazer o homem ser condenado. A libertação do pecado que destrói e que mata a graça de Deus dentro de nós. E que privilégio para vocês celebrarem o Advento, sempre dentro disto que eu chamo um grande retiro paroquial, que é a novena do padroeiro. O padroeiro, a padroeira, é justamente um modelo que nos apresenta a vitória do projeto de Deus na vida do homem e da mulher, que escolhe viver aquilo que é eterno. Nós não celebramos a vida de um santo porque não temos algo mais importante para celebrar. Não, não é isso, não é um evento. A novena do padroeiro não se trata de um evento paroquial, mas é um tempo de graça. É uma oportunidade que Nosso Senhor nos dá de todos os anos, olhando para a vida desta que vai ser para nós referência, observarmos das virtudes heróicas com as quais ela foi coroada, quais são essas virtudes que ainda faltam na minha vida, e de podermos olhar para a vida dela e dizer assim: se ela conseguiu, se ela venceu, eu também vou conseguir. Eu também vou vencer. Por isso que eu sempre digo que a novena do padroeiro é este tempo oportuno também para nós recobrarmos o nosso ânimo de lutarmos pela santidade, porque ser santo é possível. Porque se não fosse, Nosso Senhor não teria nos dado como primeira vocação a santidade. E nós estamos nessa 2ª semana do Advento, ouvindo o eco da voz do grande João Batista. Este que nós ouvimos Jesus elogiar no Evangelho de ontem. Nosso Senhor não é muito de tecer elogios, mas de João Batista ele disse algo que nós não podemos esquecer. E há quem diga que, ou pense que Jesus elogiou São João Batista por ser seu primo. Não foi, não. Ele elogiou João Batista nos lembrando que este que Deus levanta para ser a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, é o maior de todos os homens nascidos de mulher. E por quê, Padre? Porque todos os outros profetas que precederam João Batista, eles anunciaram o Messias, mas eles não viram o Messias. Só João Batista teve a graça de anunciar e de ver.
E é justamente esta graça que nós precisamos pedir ao Senhor em toda a Santa Missa. Que nós também consigamos fazer esta experiência de ouvir, mas de ver, de experimentar este Senhor que vem para nos libertar de nós mesmos. Porque o grande inimigo que precisa ser combatido com violência, o grande inimigo que precisa ser todos os dias colocado no devido trilho, no devido eixo, somos nós mesmos. Para que a gente não seja como estas crianças mimadas que o Evangelho de hoje diz, que se sentam nas praças para murmurar. E é por isso que o evangelista São Mateus vai nos dizer: com quem nós poderemos comparar esta geração? Veja que já no tempo de Jesus existia um grande povo que, mesmo tendo visto e ouvido, não quis acreditar no Senhor. E por isso colheu o fruto da sua própria desobediência. E é por isso que Isaías, na primeira leitura, o profeta vai dizer: ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Vejam, meus irmãos, que mais de 2000 anos se passou e ainda nós percebemos no meio de nós uma geração perversa, uma geração de crianças mimadas que, ainda que sejam adultos, não vivem como homens maduros, porque não foram formados para a verdade, foram formados para a mentira. E cada vez menos nós percebemos que as pessoas nos procuram e nos buscam para serem santas. Hoje em dia há um grande apelo, uma grande procura dos sacerdotes. Como na minha paróquia, uma senhora uma vez chegou e disse: padre, eu vim para que o senhor me dê uma bênção poderosa para que eu não sofra mais. Veja que a grande preocupação do nosso povo hoje em dia é buscar uma fórmula mágica, uma bênção que resolva todos os problemas, que não os faça sofrer e que possa mantê-los num catolicismo sem sal, sem sabor, num catolicismo medíocre, permeado de tibieza, que não os leve a ser verdadeiramente testemunhas como Santa Luzia. Vejam que as pessoas, elas querem resolver a vida numa única missa. Elas não se deram conta de que a mesma missa que Jesus rezou, nós rezamos até hoje, e que nós vimos a missa justamente para buscar a força que nós precisamos para fazer o nosso caminho. E este caminho não vai ser um caminho que nos exime do sofrimento e que tire da nossa vida a cruz, porque quem tentar ou quem buscar um catolicismo sem cruz não está no lugar certo. Porque sem a cruz nós não chegaremos ao céu. E celebrar os santos significa celebrar verdadeiramente a vitória que vence o mundo. E o mundo não quer a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo derrota toda a mentalidade perversa que hoje está tentando roubar de nós aquilo que nós temos de mais valioso, que não são os bens, que não são as coisas que passam, mas que é a nossa fé, a nossa família, os nossos valores. O Papa Emérito Bento XVI, fazendo uma homilia na canonização de um santo que eu não me recordo agora, ele dizia isto: o mundo tem saudade dos santos. E por que não dizermos que Hortolândia tem saudade dos santos? Ou seja, Deus nos reúne aqui como irmãos, como filhos da igreja, para nos encorajar e nos mostrar que nós não podemos nivelar a nossa vida
pela mesma régua com a qual o mundo de hoje tem nivelado a sua moral, as suas escolhas e os seus valores. Não, a nossa régua não pode ser baixa, a nossa régua tem que ser alta. Por isso nós precisamos olhar para os santos, são eles o lugar, o parâmetro de medida para nós. Nós não podemos nos permitir sermos arrastados por toda esta mentalidade que infelizmente se torna cada vez menos religiosa, porque isto fará com que nós não consigamos chegar ao nosso objetivo, a nossa meta, que é o céu. Então, a liturgia de hoje é um convite para mim e para você, neste tempo do advento, a verdadeiramente termos a coragem de nos confrontar, olharmos para nós e percebermos o que nós estamos fazendo com esta voz que ecoa e que nos chama à conversão. E não desistirmos da igreja, da vida de oração. Tão bonito chegar aqui e ver o Santíssimo Sacramento exposto, sendo guardado por almas que entenderam que isso é o fundamental. Ninguém vai salvar a sua casa na força do grito. Você não vai levar a sua família para o céu com estes projetos mirabolantes que hoje tentam educar e ensinar a mãe e o pai a criar os filhos. Não, o que vai te dar o que você precisa para ser um bom pai e uma boa mãe são os seus joelhos dobrados diante do Senhor. Os meus avós não precisaram ler livro para criar os filhos, e olha que eles criaram 11. Mas nós estamos criando uma geração de pessoas que são cada vez mais fracas, porque estão deixando cada vez mais o Evangelho de lado para serem doutrinados e ensinados por aquilo que homens disseram. E nós não somos chamados a sermos conduzidos pela voz de nenhum outro homem que não deste que deu a vida por nós. É por isso que o profeta diz: o teu libertador, o Santo de Israel, é um só. Eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eu, o Senhor, te ensino coisas úteis e te conduzo pelo caminho em que andas. Nós ouvimos no domingo que é preciso que o caminho seja aplainado, que os montes sejam verdadeiramente endireitados. Este caminho tortuoso que precisa encontrar o verdadeiro caminho é a nossa própria vida. Peçamos nesta Santa Missa a Nosso Senhor, peçamos nessa Santa Missa a Santa Luzia que nos ajude a sermos homens e vocês, mulheres, de comprovada virtude. E se vocês têm sentido na vida e na busca do céu o peso da cruz, este é o selo que Nosso Senhor imprime na alma daqueles que Ele quer no céu. Nosso Senhor só prova aqueles que Ele quer aprovar no fim da vida. Não deem ouvidos a este mundo que não quer sofrer, mas olhando para a vida dos santos, aprenda como sofrer. Porque há duas possibilidades de enfrentarmos o sofrimento: enfrentarmos como os santos enfrentaram, ou enfrentar como os covardes o enfrentam. Os covardes procuram sempre um remédio para não sofrer. E por isso o sofrimento lhes conduz ao desespero. São cada vez mais vazios. Porque fugir da cruz, fugir do sofrimento, é fugir da nossa própria condição, porque o sofrimento faz parte da nossa existência humana. Agora os santos entenderam que sofrer com Deus e dar sentido ao sofrimento olhando para a cruz é o que nos faz sermos fortes diante daquilo que nós não conseguimos responder. Os santos nos ensinam que todo aquele que toma a cruz,
que todo aquele que encontra na cruz a sua força e a sua fonte de inspiração, este é honrado. E vocês não têm uma padroeira qualquer. Além de ser santa, ela é mártir. Ou seja, ela não só deu testemunho com a vida, mas deu testemunho diante da morte, diante daqueles que pediram as razões da sua fé. É esta força, é esta bravura que nesta novena nós precisamos pedir a ela. Que nós não sejamos como aqueles que só querem o que Jesus dá, mas que possamos, a partir do seu testemunho e da sua vida, sermos aqueles que se comprometem com o Cristo. E aqui estará sempre a diferença entre o discípulo e a multidão. A multidão segue Jesus por aquilo que Jesus lhes dá. Eles querem pão, eles querem milagres, eles querem cura. O discípulo não segue Jesus por aquilo que ele dá. O discípulo segue Jesus por aquilo que ele é. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Que o Evangelho de hoje nos ajude, que a liturgia de hoje nos inspire a prepararmos a manjedoura do nosso coração para recebermos este Senhor que quer nascer, mas mais do que nascer, permanecer em nós, crescer na nossa vida, para nos fazer sermos santos como Santa Luzia. Assim seja. Amém.